Eu não... Que a minha mãe me ensinou, na Como é que é? verdade. A primeira coisa que minha mãe ensinou e que tá até no livro, por exemplo, no livro não existe a palavra adoção. Sim. Você entende que é uma relação de adoção, mas não existe a palavra adoção. Porque minha mãe sempre achou péssimo falar assim, ela é minha filha adotiva. Eles são meus pais adotivos. Não, eles são meus pais. Meu irmão é meu irmão, minha família é minha família. Então, eu sou filha como qualquer outra. E na minha casa, isso sempre foi tão natural que eu de verdade, só fui enfrentar ou lidar com isso depois do livro. Que aí eu Sim. passei a falar sobre o livro, porque eu faço também um trabalho voluntário de ir nas escolas e converso com as crianças, sobre o livro. E é ali que eu comecei a entender que, na verdade, existe muito mais tabu do que eu imaginava. É para as pessoas entenderem, é um livro, É um livro infantil, né? Foi o primeiro livro infantil abordando esses temas tão fortes, né? Mas de uma forma muito lúdica, leve. E a gente precisa falar sobre o assunto, né? Sim. Então, No Brasil, em 2019, teve mais de 3 mil adoções. 2020, 2 mil. Em 2021, acho que 1.700. Devido à pandemia, o número caiu muito. Caiu bastante, entendeu? né? Caiu muito. Mas só você que é marrom? O seu irmão? Só eu. Eu sou bem diferente. Ó, esse aqui é o Vicente. Filho do meu irmão. Bem Nossa, lourinho. Bem diferente, lourinho. né? ele é lá dos países norte, né? Que é lá da Terra do Sol. Ele é Paz do Norte. Eu sou a mais diferente, realmente, da minha família. A família do meu pai é descendente de alemão, que é o Erkenhoff, e a família da minha mãe é descendente de italiano, que eu estou também cidadão italiano. Então são tudo louro, né? Bem branco, né? Bem branco. Bem brancos. Bem branco. E aí, por mais que eu tenha um tom de pele mais claro, tem muita diferença. O cabelo era muito diferente, é porque agora é alisado e tudo mais, mas meu cabelo é completamente cacheado, com muito volume. E eu comecei a alisar, por exemplo, aos 8 anos de idade. Bem o novinha, cabelo. né? Por uma questão, assim, de tentar, acho que também me encaixar em padrões, né? Que me foram impostos desde o nascimento, de onde a gente vive. A gente tenta encaixar. E por que a gente quer parecer tanto com os nossos pais? Porque a gente quer ter essa identidade. E era o que eu também queria sentir, fazer parte daquilo. Mas a minha família nunca teve diferença, assim, tanto que quando o livro foi lançado, antes de lançar, a Miriam mandou a prévia do livro. Eu lembro que estava reunido no almoço de família, e aí eu tinha um primo que estava lendo o livro, aí ele parou assim, ele olhou, você é adotada, né? Não sabia. Não, todo mundo sabe, mas é uma mas coisa não- tão natural que isso é tipo um detalhe de como foi o início da minha história, mas não é o ponto principal. Sim. E pelos Então- seus pais serem muito brancos e você ser marrom, igual você falou, você sentiu algum tipo de preconceito no colégio, às vezes com seus pais iam te levar? Muito. E eu acho que a gente aprende, na verdade, desde nova a se proteger, né? Desses ataques que às vezes vêm de uma forma velada, Eu li sabe? que a criança que tem pele negra, Pele preta, né? Que isso, fala, né? Preta. igual o professor explicou aquele dia, É. ele aprende a discriminação no colégio. Ele começa a sentir isso no colégio, que até ele ir para o colégio, ele não sente, porque está no convívio familiar e tudo. A introdução da criança no colégio, de pele escura, é aonde... Pele preta, né? É aonde ele começa a sofrer com isso. Eu, no prézinho, teve um dia que eu cheguei em casa chorando muito, assim, de soluçar. E minha mãe foi tentando me acalmar, perguntando o que tinha acontecido, e eu nem conseguia falar, assim, de tanto que eu chorava. E aí ela, até quando eu consegui me acalmar e consegui contar o que tinha acontecido, eu falei assim,
uma colega, a mãe de uma colega disse pra minha coleguinha de sala que você não é minha mãe. Que, tipo assim, eu não tenho mãe. Caramba. E aí eu fiquei doído, desesperada com aquilo. Tipo assim, como que eu não tenho mãe? E aí minha mãe perguntou assim, mas o que é ser mãe? Flávia, tipo, eu tinha 4, 5 anos. Eu falei, mãe é que leva pra escola, que lê o livro antes de dormir, que dá banho, que leva ao teatro, à praia. Aí ela perguntou, e quem faz isso com você? Eu falei, você. Ela, então, você entendeu o que Você que foi é dar Muita ser mãe? sabedoria da sua mãe, né? Pra Minha mãe, lidar com vocês viram, né? Minha mãe é Você foi genial. adotada em quantos anos, Flávia? Na verdade, eu fui adotada antes de nascer. Meus pais conseguiram por meio de assistente social. Sim. A gente entra muito nessa questão, porque, claro, foi há 30 anos atrás, então não existia ainda as leis de adoção, né, no Brasil. E aí eles puderam acompanhar por meio da assistente social. Então, no dia que eu nasci, eles já sabiam, já fui embora com eles. Então, eu sempre estive nesse convívio, desde o dia 1. Caraca. Legal, muito legal. Então, por isso, eles são meus pais, eles sempre foram meus pais. E eu falo que eu tenho... eu nem falo que é uma família biológica, porque família é uma coisa tão forte pra mim, do que eu vivi, do que eu sempre vivo na vida, que eu tenho as pessoas que me geraram, são meus genitores, e eu tenho meus pais, minha família, e o que eu sempre vivi na vida. O governo Desculpa, pode falar. O governo do Estado do Espírito Santo, não sei se é o governo ou se é uma instituição aqui no Espírito Santo que trabalha com adoção, que faz fotos, bota em sites e tal, porque à medida que a criança vai ficando mais velha, fica Mais difícil a difícil. adoção. A adoção tardia é um Isso, problema é um ainda problema. no Brasil. E eu vi uma matéria em São Paulo, o menino completou 18 anos. Aí ele tinha que sair, não tinha Saiu do pra onde ir. abrigo, Não da tem pra casa onde de ir. acolhimento. Complicado. Um casal de amigos meu, até mandar um abraço aqui para Leidmar e pro Sagrilo, eles adotaram uma criança e ela é especial, né? Eles quiseram fazer isso, né? A Karen, ela tem muitos probleminhas e assim, eles acolheram ela com amor, que coisas que o médico tinha falado, né? Que ela não poderia comer, se alimentar. E tudo assim, com o amor, cara, o amor que eles têm, né? Tanto o Sagrilo, a Leidmar, como os irmãos, o Emanuel e deu um branco agora. Elisa, desculpa, Elisa. Deu só um branquinho aqui. E as pessoas do convívio ali deles, né? Um amor tão grande por ela, hoje ela já come comida ali, né? Porque ela era só líquido por sonda, hoje ela já come, mastiga, gosta de carne, farofa, se alimenta, né? E coisa que o médico falou que não poderia acontecer, né? Assim, o amor, esses pais, né, que tem essa iniciativa, né, de acolher essas crianças que por algum motivo, né, a família biológica não pôde criar, tem. Então, assim, é um negócio, é um ato muito bonito, eu acho, assim. Eu aprendi duas coisas nessa questão da adoção. A primeira é que, realmente, a minha família, por exemplo, não tem um laço sanguíneo nenhum. E minha avó, ela sempre falou assim pra mim: Flávia, se você tivesse saído da barriga da sua mãe, você não seria tão igual a ela. Então, assim, na real, é muito mais a convivência do que efetivamente Sim. um laço sanguíneo. E, literalmente, a minha família foi criada na base do amor, apenas. E a segunda coisa que eu aprendi foi: os filhos precisam ser adotados pelos pais todos os dias. Então, independente se ele é biológico ou não, você precisa adotar esses filhos todos os dias. Então, na verdade, não importa muito de onde você veio. O que importa é muito mais essa relação do que como que começou essa história ou da onde veio. Bonito o que você disse. É assim Gostei. que Vou guardar pra a posteridade. gente vive. Eu tenho 2 irmãs. Uma sanguínea e outra adotiva. A que mais parece com a minha mãe é a Frida. Adotivo. Adotiva. A Cumbuca
Não parece nada. Nada, Mas nada, hoje nada. falam que eu sou Nem o muito cabelo, parecida com meu irmão, por exemplo. Nem o cabelo, nem a gente cor, não tem nada. ligação nenhuma. E são A bem Frida, parecidos. quem olha Mas assim pra ela, Eu acha ouço a mesma muito coisa. que eu Mesma sou muito coisa. parecida com... Eu acho que não tem nada a No ver, mas as jeito pessoas todo. acham. É isso. É o jeito, é a convivência, na real. É verdade, assim. é convivência. É Bacana. isso que faz a diferença. Parabéns pra Rita, né, pelo ato, né, de adoção, É isso 2 aí. filhos, né? Meus pais, eu vou mandar um beijo pros meus pais, pra minha mãe Quem não Rita, sabe, e gente, pro a meu pai Rita- e César, que com certeza estão assistindo, porque eles são maravilhosos, literalmente, são muito maravilhosos mesmo.